O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deu uma ordem aos seus discípulos, que está em Marcos, registrado, Marcos capítulo 6, versículo 37, diz assim, ó: E ele, porém, respondendo, disse-lhes: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Depois de uma missão bem-sucedida, eles retornam à base, retornam à pessoa do Senhor Jesus e começa a dar-lhe relatório de tudo o que aconteceu, de cura, libertação, salvação de almas, transformação de vidas. E ele chama eles a um lugar à parte para repousar, depois de uma batalha, depois de uma guerra espiritual, e também para conversar e comer. Só que a multidão viu o deslocamento do Senhor Jesus e dos discípulos, e foram antes deles, e chegaram ao local onde o Senhor estaria com os seus discípulos. Os discípulos e o Senhor Jesus pegam um barco e se dirigem para lá. E quando lá chegam, o Senhor vê aquela multidão, quase 20.000 pessoas, eram 5.000 homens, mais mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Quase 20.000 pessoas estavam reunidas ali. E ele olhava aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E o nosso trabalho pastoral é arrebanhar, é cuidar, é orientar, direcionar e orar por essas pessoas. E o Senhor Jesus começa então a conversar, a falar sobre as coisas espirituais, sobre as coisas do reino de Deus. E a hora foi avançando, o dia já estava declinando, já estava chegando o fim do dia, né? E aí o Senhor Jesus, né, ouve os seus discípulos. É muito bom quando nós partilhamos as coisas boas e vemos no entorno. Disseram para o Senhor: Senhor, despede a multidão, porque o dia já está declinando, para que vão às aldeias, vão às cidades circunvizinhas e comprem comidas para si. E o Senhor Jesus então disse-lhes: Dai-lhe vós de comer. E eles só tinham em caixa 200 dinheiro. Não dava para comprar mantimento, comida para quase 20.000 pessoas. Aí o Senhor pergunta para os seus discípulos: Quantos pães tendes? E eles disseram: Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos, totalizando 7 alimentos. E o número 7 é sugestivo, é a perfeição de Deus. Fala da perfeição do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele então diz aos discípulos para que organizasse a multidão de 100 em 100 pessoas, de 50 em 50, grupos de 50 em 50, de 100 em 100, e ele então toma os pães, levanta os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos discípulos, versículo 41, e pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e comeram de se fartar, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Entendo que Deus é o Deus da provisão. Ele há de abençoar a sua vida, Ele há de fortalecer a sua casa, Ele há de suprir as tuas necessidades. O salmista disse: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê. Pode confiar, Deus vai suprir a tua necessidade. Pai poderoso,
a este que está faminto agora, Senhor, a esta que está necessitada, Senhor Deus, de um alimento, Senhor Deus, de uma quantia para saldar uma dívida antiga, Senhor Deus, que está aguardando, Senhor Deus, uma indenização de família, uma pensão alimentícia, uma indenização, Senhor Deus, por percas e dano. Senhor, libera, Senhor Deus, toda sorte de bênção sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre aqueles que creem e esperam em ti. Pai poderoso, eu te louvo e te engrandeço nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Amém.